realmente aparecer. Cheguei! Vambora! Vamos começar mais um Pod Jovem, que hoje aqui todo mundo vai ter uma consulta livre, gratuita. Então, vamos chegando, já mandem a sua dúvida, tá com dúvida, pode mandar. Se não sabe o que perguntar no decorrer do programa, eu tenho certeza que a dúvida vai aparecer. Então, nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, gente, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a gente hoje vai trocar uma ideia, um bate-papo, mas desde já, deixa eu apresentar ela para vocês, Camila! Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer ao Márcio pelo convite, né, de estar aqui e parabenizar também, né, por essa iniciativa de disponibilizar um espaço, né, para falar de um assunto que é tão importante, não só a questão do suicídio, mas da saúde mental, né, de uma maneira geral, que ainda hoje sofre muitos preconceitos, né, como a gente estava conversando aqui. Então, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço a sua presença, por ter separado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Fica à vontade, o estúdio já é seu, se quiser comer, pode comer. Tem aqui, ó, salgadinho, o negócio tá chique. Pode comer, fica à vontade. Gente, o podcast de hoje vai ser para encerrar, né, o mês de setembro. A gente vai falar um pouquinho do Setembro Amarelo. Inclusive, eu estava aqui conversando com a Camila e ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Isso. O que seria isso, Camila? É a famosa TCC, né? As pessoas hoje conhecem muito com essa sigla. E assim, cada psicólogo tem uma abordagem de trabalho, né? É um método, uma maneira de conduzir o tratamento. E um deles é a terapia cognitivo-comportamental. Tem psicólogos que trabalham com a abordagem da psicologia existencial humanista, da psicanálise. Então, é uma maneira de trabalhar. E a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, é uma delas, é uma abordagem mais objetiva, né? As pessoas falam assim, a TCC então não vai considerar o passado, vai falar só do aqui e agora. Não exatamente, ela foca nas questões atuais, nos desconfortos atuais daquela pessoa, mas ela também considera todo o passado, toda a história que levou a pessoa também àquelas queixas, àquele sofrimento. Então, nada mais é do que uma abordagem de trabalho. Né? Porque às vezes a pessoa vai ao psicólogo, a psicóloga, e às vezes não se identifica, né, com aquele tratamento, ou com a pessoa mesmo do cada um profissional. Trabalha de uma forma, né? Isso aí. Então acaba desistindo porque acha que todos os psicólogos funcionam do mesmo jeito. E não necessariamente. Então, gente, se foi a um profissional e não se identificou, faz algumas tentativas, mas tem outras possibilidades, né? Inclusive outras abordagens também. Inclusive eu conheço gente que foi e fala, nunca mais eu vou, não gosto. Tá vendo? Não me adaptei, não foi legal, não tive uma experiência legal. Pois é. Então pode estar em busca de outros profissionais, Sim. né? Inclusive pode buscar a Camila, né, gente? Pode buscar. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, Sim. né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe, mas nem todo mundo entende o que é, assim, como surgiu o Setembro Amarelo, né? Como surgiu o Setembro Amarelo? Qual o principal foco dele? O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Eles escolheram o mês de setembro até o dia 10 de setembro, né? É o dia forte dessa campanha, mas a gente entende que é uma campanha para o ano todo. Né? E até a cor amarela, né, tem essa curiosidade, onde surgiu essa cor amarela, a fitinha amarela, né? E tem uma história de um adolescente americano, que eu acho que ele se suicidou em 94, e ele gostava muito de um carro que ele reformou e pintou da cor amarela, e aí ele era um adolescente, assim, considerado normal, né? Não demonstrava ali sinais de sofrimento, até que ele cometeu suicídio. E aí no velório dele, a família colocou várias fitinhas de cor amarela, por conta do carro amarelo que ele gostava muito, né, em homenagem a ele, com alguns cartões, dizendo assim, se precisar de ajuda, né, se precisar, peça ajuda. Né, como uma forma assim, de incentivar também outras pessoas, né, a buscarem ajuda, porque eles não entendiam, não imaginavam, né, que aquele familiar pudesse cometer esse ato. E isso é muito comum, nem sempre as pessoas falam sobre isso, dão sinais, né, que estão em sofrimento. E aí para a família às vezes é um baque, né, para todo mundo. Nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse estar passando por isso. Então foi uma forma assim de alertar. Aí veio essa cor amarela. E assim, se a gente entende que existe uma campanha, né,
que fala sobre o suicídio, que tem aí os seus espaços, né, divulgação, o quão importante que isso é, né, o quão, assim, que esses números, né, estão aumentando principalmente para cá, para o nosso país, e por isso, né, a necessidade de uma campanha, de um trabalho sistematizado em relação a isso. Então, não é uma coisa pouca que acontece, é uma coisa realmente relevante, séria, e que a gente precisa falar mesmo sobre isso, né, tirar um pouco esse preconceito, né, da saúde mental. Muita gente tem muito preconceito, né, sobre fazer terapia, sobre buscar uma ajuda, e às vezes sofre sozinho. Sim. Que às vezes não consegue nem desabafar com quem tá próximo, né? E nem procurar uma ajuda com um especialista, né? Sim. E tem realmente esse preconceito, né? Só que terapia não é coisa de doido, né, Camila? Quem nunca ouviu isso? Eu não sou doido para buscar terapia com psicólogo, psiquiatra, né? E assim, jamais isso é coisa de doido, né? Até essa palavra doido, a gente, né, não usa isso. Mas assim, a terapia é para quem tá em sofrimento, para quem tá desconfortável com alguma situação da vida, para quem tá passando por algum tipo de problema, de desconforto e que não consegue lidar sozinho. E aí eu te pergunto, quem hoje em dia não tá passando por um desconforto? Filho, eu tô cheio. Né? Por todo dificuldades. Exatamente. Então, assim, a gente tem um pouco dessa ideia, né, errada, equivocada, de que só faz terapia quem é doido, quem tá rasgando dinheiro, né? E não necessariamente, até mesmo com o próprio psiquiatra, né? E eu vou tomar remédio? Não vou tomar remédio, não, né? Então, assim, a medicação, muitas vezes, ela é extremamente importante para ajudar mesmo a estabilizar um pouco o humor, melhorar o sono, né, tranquilizar, até para que aquela pessoa possa conseguir pensar mesmo com mais calma, procurar um profissional de psicologia para conseguir entender o que está acontecendo, aprender a lidar com as próprias emoções, ter um espaço seguro, ético, como a gente estava falando aqui também, né, para conseguir se conhecer e aprender a lidar com as suas questões, né? O objetivo é que aquela pessoa seja o próprio terapeuta dela. Não é ela morrer fazendo terapia, né? Mas ela poder alcançar ali o entendimento das questões dela e aprender ali habilidades para lidar com isso. Eu costumo dizer que a pessoa chega no consultório com uma maletinha de ferramentas vazia. E na terapia ela vai construindo as ferramentas e colocando ali. Então ela sai da terapia quando ela recebe alta com a maletinha dela de ferramentas cheia para lidar com as questões da vida. Porque assim, sofrimento a gente vai ter para sempre, até a gente morrer. Então, assim, não adianta achar, eu fiz terapia, agora não tem problema nenhum. Quem dera, né? A gente vai ter problema sim. Resolvi, já tá tudo resolvido. Mas a gente vai ter mais habilidades, mais ferramentas para lidar com esses problemas sem adoecer, sem ter ideação suicida, por exemplo, né? E tem casos que a gente vai ao psicólogo e depois a gente vai, tipo, como você falou, não é pra vida toda. Sim. Eu vou fazer durante um período, mas depois se eu sinto a necessidade eu posso estar retornando, né? Sim. Não é uma coisa também que eu vou, tipo assim, é uma coisa... Vou ficar 5 anos direto fazendo, né? Sim, não. Depende de cada um, que isso é uma coisa, uma questão até muito importante que os pacientes, né, chegam ao consultório um pouco com essa pergunta: quanto tempo dura esse tratamento, né? Quando que eu vou receber alta? Só que a gente está falando de um ser humano, de subjetividade, cada um tem a sua vida, seu tipo de trabalho, seu tipo de relacionamento familiar, então não tem como a gente dizer, olha, você vai ficar aqui 3 meses, né? Porque eu atendo uma semana, na semana seguinte acontece uma coisa diferente com aquele paciente, é uma nova questão que ele traz. Então como é que eu vou dizer que são 3 meses? Não, você tá com esse problema, esquece o problema, a gente vai falar desse aqui. Abandona. Não quero saber joga desse. No você lixo. tem pra cá pra tratar esse, vamos falar desse. Não tem como, né? A gente tá lidando com pessoas, com sentimentos. Então, assim, a gente tem ali algumas etapas, né, do tratamento, mas a gente não tem como prever ao certo quanto tempo aquele tratamento vai durar. O objetivo da terapia é que ele dure o tempo que for necessário, né? E a gente tem, claro, esse objetivo de dar alta, né, pro paciente. Essa é uma grande motivação pro profissional, inclusive, né? Nossa, eu consegui alcançar o objetivo com aquele paciente e dar alta para ele. E o paciente vai viver a vida dele com as ferramentas que ele construiu. Mas às vezes acontecem situações que tomam uma proporção maior, que mexe um pouco com aquela pessoa e nada impede dela poder retomar o processo para resolver aquelas questões. Ela não está regredindo,
né? Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Não, né? Ela vai estar dando continuidade ao tratamento da saúde mental dela. Igual qualquer outro tratamento de saúde. A gente vai ao dentista, né? A gente vai lá, fez um tratamento lá da nossa saúde bucal. A gente nunca mais vai voltar ao dentista. A gente vai voltar depois. Né? Por mais que a gente saiba cuidar dos nossos dentes e tal, não tem como dizer, nossa, agora eu nunca mais vou precisar. Voltar ao dentista. Né? Então, assim, com a saúde mental é a mesma coisa. A gente estava falando de Setembro Amarelo e acabou que a gente já foi... Já tomamos outros rumos e aqui isso acontece direto. E sobre o Setembro Amarelo, onde eu consigo buscar ajudas? Onde as pessoas conseguem, né, recorrer se estiver passando por alguma coisa. Sim. A gente tem um site, né, assim, um número, na verdade, também de telefone, que é 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, qualquer pessoa de telefone celular ou fixo pode ligar para esse número, ele funciona 24 horas. E ali vão ter voluntários treinados para dar um suporte, né, emocional àquela pessoa, num momento, às vezes, de urgência ali, né. Mas o ideal é que essa pessoa procure ou um psicólogo ou um psiquiatra, né. Ah, não quero psicólogo, psiquiatra. Ah, procura um médico, procura algum profissional que possa te dar uma escuta, um acolhimento e um encaminhamento. O ideal é que seja um psiquiatra ou um psicólogo, né. O psiquiatra é o médico com essa especialidade, ou o psicólogo, né, para fazer esse acolhimento e começar um tratamento que muitas vezes vai precisar também ser medicamentoso, mas o psicólogo não prescreve medicação. Quem prescreve a medicação é o médico psiquiatra. Ah, sim. O pessoal confunde bastante isso, né? Psiquiatra e psicólogo. Qual a diferença dos dois? O psiquiatra, ele é um médico, né? Ele fez medicina e se especializou, né, na psiquiatria. E ele vai trabalhar também com a escuta, com as orientações, mas com a prescrição de medicamentos que vão ajudar na estabilização do humor, né, na questão do sono, no calmante, no famoso calmante, né? Dentre outras necessidades, não é só isso, né? A questão também da atenção, do foco, quando tem um transtorno específico, né? Tem várias situações aí, mas que vão caber ao psiquiatra que é médico. O psicólogo, ele faz o tratamento baseado no diálogo. O remédio do psicólogo são as palavras e a escuta, né? Então, ali, na sessão de terapia, né, o tratamento se baseia nisso. Em um paciente se conhecer, entender o seu sofrimento e aprender estratégias de lidar com ele. Né? E muito disso vai causando ali mudanças também na maneira de pensar, mudanças no comportamento, que vão tendo outras respostas emocionais, né? Então, essa é a diferença aí, assim, principal, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. Mas o psicólogo mesmo, ele não pode receitar medicamento nenhum, né? Não. Muitas vezes o psicólogo faz o encaminhamento. Ah, eu posso te encaminhar para um psiquiatra, para outro médico, mas te passar um remédio para você tomar, não. Então já fica até um alerta, né, pro pessoal, né? Isso aí. Às vezes você tá indo algum profissional, né? Não sei se é tão profissional assim. Mas tá indo e ele receitou um medicamento, toma cuidado, né? Porque às vezes ele, pela experiência, né? Às vezes você tem, ciência dos medicamentos, né? Pô, essa pessoa precisa tomar alguma coisa, mas... Até porque, assim, essas receitas, né, da maioria desses medicamentos são receitas controladas. Então, assim, o psicólogo, ele não vai ter esse receituário. Mas a gente nunca sabe, né? Às vezes tem uma indicação, outro tipo de remédio que não precisa dessa receita, mas assim, não é função do psicólogo. E às vezes tem gente que é até curioso mesmo, né? Tem aquele profissional que é curioso. Sim. Eu acho que você poderia tomar esse remédio aqui. Isso é muito perigoso. Que ia te ajudar, entendeu? Aí a pessoa vai, compra e toma, que às vezes consegue, né? Comprar sem receita ou dar um jeito de comprar o remédio. E acaba se prejudicando, né? Exatamente. Então, gente, psicólogo não dá receita. Não. Hoje a gente vê muito caso de todo mundo ter ansiedade, né? Todo mundo hoje parece até que todo mundo vira e fala, não, tem ansiedade. Ou às vezes, tô com depressão, mas tipo assim, não sabe muito diferenciar o que é depressão, o que é ansiedade. A gente consegue fazer um autoanálise? Sim. Pra saber realmente o que a gente tá tendo. Nem todo mundo consegue, né? Por isso também a importância de buscar ajuda.
Porque até assim, hoje em dia, né, com a internet, com os livros, né, hoje em dia tem muitos livros falando sobre isso. Então, tem pessoas que conseguem, né, se identificar com esses livros, com a própria internet mesmo, Instagram, YouTube, podcast, e conseguir ali alguns parâmetros, não para se diagnosticar, né, mas para pelo menos perceber, opa, realmente eu preciso de ajuda, né? Mas assim, muita gente ouve de ansiedade, principalmente depois da pandemia, né? Depois da pandemia foi o boom aí dessas questões. Todo mundo desenvolveu ansiedade aí. Até quem não tinha descobriu que teve. Foi horroroso essa ansiedade. Pois é. E se eu te falar que a ansiedade é uma coisa normal? Porque as pessoas acham que a ansiedade é um problema, né? Só olham a ansiedade como uma coisa que a gente tem que eliminar. E assim, a ansiedade não se elimina, não tem como a gente eliminar a ansiedade e ela é uma emoção normal, né? O que não é considerado normal, digamos assim, é a intensidade e a frequência que essa ansiedade aparece. Rapidinho, pode manter lá, que aí eu vou ver. Gente, daqui a pouco eu vou ver as perguntas de vocês, tá? A gente já tá olhando aqui. Quem tiver mais pergunta, pode ir mandando também, tá bom? Aí, continua. Desculpa te dar esse corte. Não, tranquilo. Mas então, a ansiedade, ela é uma emoção normal, como eu vinha falando. O que não é normal é a intensidade que ela aparece, a frequência e os prejuízos que ela traz. Por que que a ansiedade é uma emoção normal, né? Imagina assim, se você... podcast aqui, por exemplo, né? Ah, eu não tô ansiosa e tal, e aí acabo nem me preparando, né? Porque eu não tô preocupada, não tô achando que pode acontecer alguma coisa, que pode surgir uma pergunta que talvez eu não vá saber responder, né? Então eu nem me preparo para isso. Então ela acaba até me atrapalhando se eu não tenho um mínimo de ansiedade, eu não consigo me organizar, eu não consigo às vezes me responsabilizar. Então todo mundo tem ansiedade. Sim, só que às vezes tem um grau de intensidade maior do que outros, né? E acaba tendo problemas com isso, ou seja, tem problemas até biológicos mesmo, né? Tensão, às vezes tem problemas de relacionamento mesmo. E desencadeia, eu acho, em diversas formas, né? Porque eu conheço gente que, tipo, eu tenho amigo que começa a chorar, entendeu? Dá uma crise de ansiedade, só sabe chorar. Sim. E eu já tenho gente que começa a já descontar tudo na comida. Tipo assim, aí sai comendo tudo que tem na reta. Verdade. Eu tô ansioso, sai. Então, acho que varia, né? Sim. Varia, cada um vai responder de uma forma. É o que a gente chama, assim, às vezes, de maneiras disfuncionais de lidar com a própria emoção. Ou seja, eu não sei o que eu faço com esse desconforto que eu tô sentindo, e aí eu desconto na comida, e aí eu tenho problemas de saúde, eu desconto na bebida, eu desconto em algum tipo de droga, eu desconto discutindo com alguém. Então, isso são maneiras ruins, que não funcionam pra gente conseguir regular, equilibrar aquilo que a gente está sentindo. Só que as pessoas às vezes fazem isso e acham que é tranquilo. Não, eu tô resolvendo. Fui lá, enchi a cara. Resolvi. Né? Resolvi. Depois que o ferro passa, o problema volta. Pois o problema não sai dali. Né? Então, assim, a gente fala assim, até brincando, mas isso é uma coisa muito séria, né? E tem pessoas que, infelizmente, acabam tendo, assim, esse comportamento, né? De beber e de não ter controle sobre isso. Algumas pessoas, tô estressado, vou lá numa festa, tomo as bebidas, desestresso, tá tudo certo. Mas tem gente que não consegue ter essa pausa, né? E acaba bebendo e bebendo de novo e não conseguindo ter outros comportamentos para lidar com o seu sofrimento. Acabam entrando mesmo num processo de dependência química, né? E assim, isso é muito difícil, porque as pessoas acham que assim, tá fazendo isso porque quer, né? Falta de força de vontade, parar de beber, parar de usar droga, mas não é só isso, né? É um caso, é uma coisa mais complexa, né? Que assim, depende muito mais do que a força de vontade da pessoa. A força de vontade realmente uma ajuda. É fundamental, mas requer sim um tratamento, é uma coisa séria. A família precisa de um suporte, de um acompanhamento, então não é uma coisa tão simples assim, mas faz parte dessas estratégias disfuncionais de lidar, né, com o seu sofrimento. E, gente, eu acho que a gente já chegou em uma fase que vamos falar mesmo, entendeu? Vamos lá, tô passando por isso, vamos buscar uma ajuda. Sim. Uma coisa que eu tava até conversando com a Camila aqui antes de conversar, que inclusive foi de perguntas que algumas pessoas mandaram, né, daqui a pouco até a gente vai estar lendo. Que as conversas, elas não saem, né, Camila? O que acontece na consulta fica ali. Sim. É um sigilo, né? Realmente a consulta. Ela não vai chegar e vai expor todo mundo, né? Sim, isso é um ponto, assim, que preocupa, né, muitas pessoas em relação ao sigilo.
Então, assim, tudo que é falado dentro de uma consulta, né, de terapia, não sai dali. Né? O que precisar sair dali é com autorização daquele paciente e é o extremamente necessário para que outro profissional acompanhe o caso ou para que o familiar consiga lidar melhor com aquele paciente. Então, assim, se eu estou te atendendo, você está passando por alguns problemas e eu preciso conversar com algum familiar seu, né, para dar uma orientação para esse familiar, para tirar uma dúvida, eu primeiro vou conversar isso com você. Vou perguntar se você autoriza, né, sendo maior de idade, e vou conversar com seu familiar o que é estritamente necessário para essa orientação. Eu não vou colocar tudo que você me fala, né? A única das únicas formas da gente quebrar um pouco esse sigilo é quando o paciente coloca a vida dele em risco ou a vida de alguém. Aí a gente precisa quebrar esse sigilo e isso é falado. Eu, pelo menos, sinalizo isso para o paciente, né? Agora, nessas outras possibilidades aí, vou conversar com o seu psiquiatra, né? Vou conversar com outro profissional que te atende, vou conversar com um familiar. Posso conversar? Tudo bem, né? E eu vou falar só o necessário para dar continuidade ao acompanhamento daquele caso. Sim. Né? Detalhes não. Detalhes assim, não, detalhes fica só contigo. Isso aí é extremamente antiético, né? Sair falando de consulta, expondo aquela pessoa, isso é antiético. Então, gente, ó, é totalmente sigiloso, né? Super seguro, de boa. E você vai estar sendo ajudado de alguma forma. Ó, já botaram ali assim, ó. É indicado me consultar com algum profissional conhecido, próximo, amigo ou um familiar? Muito boa essa pergunta, porque a Iris mandou. Não é indicado. Não é indicado, né? Porque a pessoa fala assim, Camila, me atende. Às vezes é minha amiga, trabalha comigo e tal. Assim, não existe uma proibição, né? Mas assim, não é indicado. Porque você acaba ali em algum momento, né, daquele processo terapêutico, às vezes tendo vergonha de falar alguma coisa, distorcendo as coisas, né? Vamos supor, a gente trabalha juntos, né? Tem trabalho na mesma equipe, um relacionamento próximo, e aí você começa a fazer terapia comigo. Não é proibido, né? Isso pode acontecer, se tiver tudo bem. Mas na maioria das vezes, às vezes a gente está numa reunião, você está preocupado e eu tô falando com alguém. Você pode achar que eu tô contando alguma coisa sua para essa pessoa. Dependendo da situação que você vive, a mente você já começa desencadeia várias coisas ali ao mesmo tempo. A distorcer isso. Então, assim, como é que eu vou garantir que isso não vai acontecer com você? Então, eu prefiro evitar. Eu te dar uma orientação, fazer um atendimento para te dar uma orientação mesmo, caminhamento, não tem problema nenhum. Agora, fazer uma terapia, dependendo de quem é a pessoa, principalmente se for para atender um familiar, um amigo, fora de cogitação. Até quando a gente atende parentes, a gente evita. Então, assim, você começou seu atendimento comigo e vamos supor que, sei lá, sua mãe queira fazer comigo também. Não atendo. Né? Tem lá o psicólogo que trabalha com a terapia de família, é um outro caso. Nossa, deve ser uma fofoca isso, hein? Então, imagina, assim, você atender uma família, aquela reclamação, aquele alvoroço, deve ser tenso, né? É tenso. E aí tem, né, o serviço, né, essa abordagem aí da terapia familiar. E é todo mundo junto? Eu não trabalho com essa abordagem, mas eu sei que funciona assim, em alguns momentos é todo mundo junto e em alguns momentos, né, tem os atendimentos separados. Lavagem de roupa suja e tem lá os acordos. É certo. Eu já vi um filme que acontecia isso, né? Era um grupo de amigos e elas precisavam fazer terapia. Os pais botaram. Tava achando elas muito estranhas e tal. E era um alvoroço. Aí uma começou a falar coisas que não gostava da outra. Começou aí um negócio que era pra unir separou, todo mundo parou de se falar. E depois elas se reencontram. Então, assim, quer fazer terapia? Busca um profissional, pesquisa sobre ele, né? Vê lá se ele tem um registro certinho no conselho dele lá, que é o conselho, né? No caso, psicologia, o CRP, o Conselho de Psicologia. Então, assim, busca, até hoje em dia com o Instagram, né? A maioria dos profissionais tem Instagram, então você consegue acessar a rede social, né? Ver se você já se identifica ali. A rede social ajuda muito nesse sentido. Não é que o profissional se resume à rede social, até porque tem ótimos profissionais que não têm rede social ou que não são tão ativos, né, nas redes sociais. Mas para quem está na dúvida é um caminho, né? Deixa eu ver, eu não tenho indicação de ninguém, né? Deixa eu buscar aqui nas redes, ver o que essa pessoa fala, se eu me identifico com ela ou não, né? Então já é um caminho para ser atendido por pessoa próxima, né? Não é aconselhado. Não é proibido. Mas né? também mas não aconselho. Aí depende do acordo de que cada um vai fazer ali, né?
Perguntou também, que tipo de problemas são mais comuns em consultas? Acho que assim, por que a pessoa procura, né? O psicólogo, seria isso, né? Que tipo de problema é mais comum para procurar? Acho que é isso, Eu acho que é isso. Bom, hoje, assim, o que é muito comum é a ansiedade, né? Às vezes a ansiedade junto com a depressão, às vezes tem, hoje em dia... Desculpa. A ansiedade, ela pode levar à depressão? Pode. Muitas vezes a gente acha que é a depressão que leva à ansiedade. Mas é a ansiedade na maioria das vezes é o contrário. Porque a ansiedade é uma preocupação. A gente antecipa o futuro. A gente está sempre preocupado com o que pode acontecer de errado. Se a gente vai conseguir, se não vai. A gente está sempre vivendo lá no futuro numa perspectiva de que algo possa dar errado, né? De que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, quando ela está ali numa dosagem normal, né, boa, a gente usa isso a nosso favor, porque a gente se previne, a gente se programa, a gente se responsabiliza. Agora, quando isso vai além, a gente paralisa, a gente adoece até fisicamente. Então, isso acaba atrapalhando. E quando você começa a se preocupar muito, você começa a ter tensão, você perde seu sono, você às vezes paralisa, não consegue sair, não consegue se relacionar, não consegue ficar no trabalho, tem crises de ansiedade, tem ataque de pânico. E isso vai trazendo um sofrimento tão grande que desencadeia uma tristeza profunda, uma depressão, né? Então, assim, acaba sendo o que a gente chama de uma comorbidade. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho a depressão, né? E aí precisa tratar, né, essas questões aí dentro da terapia e com a medicação também. Entendi. Agora, teve pergunta, mas foi... Eu acho que tem mais? Não, esse a gente já falou. Tá. Pergunta já foi. Agora, se vocês quiserem estar mandando pergunta, pode mandar, mas eu vou deixar pro final. No final a gente tira um tempinho e já vai respondendo essas perguntas todas de vez. Tá. A gente falou bastante aqui sobre ansiedade, né? Então, no caso, eu pensava que era o contrário, né? Eu pensava que era a depressão que levava a pessoa a ficar, né, ansiosa, causar. Mas no caso é a ansiedade que leva... assim, na maioria das vezes sim, né? Você tá ali vivendo um processo ansioso e acaba tendo sofrimentos, questões, por isso desencadeia uma depressão. Mas também, assim, não é a regra, né? Assim, é sempre assim? A gente tem estudos que dizem que na maioria das vezes é assim, mas não é uma regra rígida, né? Mas eu acho que é tudo um conjunto também, né? Que a pessoa fica ansiosa, não consegue controlar, não procura um profissional e não consegue controlar essa ansiedade. Aí já parte para uma depressão. Sim. Aí daquela depressão depois já parte para um suicídio, né? Porque aí é um caminho levando o outro, né? Então é bom procurar no início, né? Sim, porque assim, a gente entende, né, o suicídio, a tentativa ou a ideação suicida, que são os pensamentos mesmo, né? De tirar a própria vida, de querer morrer, de planejar isso, né? Como assim, o momento do desespero, né? A pessoa, ela tá ali achando que o sofrimento dela tá insuportável, que ela não tem mais sentido nenhum de vida, a falta de esperança. Como que eu posso saber que a pessoa tá caminhando aí para esses pensamentos? Quando ela começa a não ver mais sentido na vida dela, quando ela não tem esperança, né? Quando ela começa a ficar ali mais assim, mais pro lado negativo. A pessoa vai se matar? Não necessariamente, mas já é um sinal, né? Já acende uma luzinha ali piscando de que tem uma coisa ali que não tá, né, fluindo bem, e que se continuar assim pode acabar, né, indo por um caminho que é o caminho da ideação, da tentativa, né? E é bom os familiares, né, os amigos, a gente, né, tem contato com pessoas o tempo inteiro, a gente ter esse olhar, né, mais sensível para esse tipo de coisa, né? Porque você já ouviu, assim, as pessoas falando assim, quem vai se matar não fica falando que vai se matar. Já. Eu ouço isso direto. Escuto isso direto. Né? Então, assim, palhaçada, né? Tá dizendo que vai se matar, quem quer se matar faz. Se e mata, assim, a conversa não é bem essa. Tem muita gente que diz que vai se matar e se mata, e tenta se matar, né? Então, assim, isso não é brincadeira, isso não é frescura. E geralmente a pessoa não fala isso em uma brincadeira, né? Então, não assim... fala assim, vou me matar do nada. Porque é. já tá com algum pensamento... Ou já tá, né? Já não tá bem, né? Tá precisando de uma ajuda. Porque às vezes, ou tem muita pressão, né? Como que a gente consegue lidar também com essas pressões que a gente tem durante o dia, com nossas emoções, né? Acho que seria o ideal.
Eu acho que um ponto muito importante, assim, que é um exercício, né? Porque às vezes a gente estava falando até disso aqui antes. Muitas vezes as pessoas estão com alguma dificuldade, né? E querem resolver para ontem. Então imagina, você tem 30 anos. Você levou 30 anos para construir os seus problemas. E aí você quer acabar com eles em um mês. Em 2 meses você quer ser uma nova pessoa. É complicado. Não é por aí, né? 30 então, assim, né? Não é um remedinho que você toma. Tô tomando remédio até lá que o psiquiatra me passou e não melhorou nada. Porque o remédio também não vai fazer todo o trabalho sozinho, né? Eu costumo dizer assim, quando você toma um remédio para emagrecer, você precisa tomar o remédio para emagrecer, mas você precisa investir numa dieta, né? Fazer um acompanhamento com o nutricionista, fazer uma reeducação alimentar. Senão, o que acontece quando você para de tomar o remédio para emagrecer? Engorda tudo de novo. Tudo de novo. Mas se nesse processo que você está com menos apetite, que você está conseguindo, né, ter mais controle sobre isso, você investe numa alimentação mais saudável, muda seus hábitos. Quando você deixa de tomar o remédio, você já está com a sua vida mais organizada em relação a isso. E com a saúde mental é a mesma coisa. Não adianta você achar que o seu remédio vai resolver os seus problemas, que o remédio não muda ali o seu pensamento, né? Ele não muda o seu comportamento, ele te ajuda a ter um pouco mais de estabilidade para poder fazer isso, mas você tem que aprender a fazer isso, você tem que praticar isso, tem que treinar isso, e isso é a terapia que vai ajudar, né? Nesse sentido. Então, assim, a terapia não é um processo rápido, também não é um processo muito demorado, mas depende de cada pessoa. Só que eu acho que fugiu a pergunta. Você me falou alguma coisa e eu falei de outra coisa. Não, mas a gente... É assim, eu falei, isso acontece sempre, mas é muito bom isso, que eu já surgiu outra pergunta também. Tem alguma idade certa para começar a procurar uma ajuda ou terapia? Ou é só quando a gente, tipo assim, sente a necessidade de estar falando? Na maioria das vezes tem que ter uma demanda, tem que ter um problema, né? Tem que ter um desconforto. Um problema, o que é esse problema? Um desconforto, um prejuízo ali. E assim, muitas crianças hoje em dia começam seus processos terapêuticos, né? Lá com 5, 6 anos, né? Às vezes até com menos, com estimulação, reabilitação cognitiva também, né? Mas assim, se a gente fala de um adolescente, até mesmo de um adulto, né? Se a gente for falar aqui de um adulto, como que eu sei que eu preciso de terapia, né? Quando você percebe que você está tendo prejuízos na sua vida, quando você percebe que você já não está conseguindo mais lidar com os seus problemas sozinho, você está tendo problema no seu relacionamento, problema no seu trabalho, está se isolando, não está conseguindo se divertir, por exemplo, né? Não sente prazer na vida, nas coisas, está com problemas físicos, dores, tensões, né? Até processos mesmo de alergia, por exemplo, né? Então, assim, poxa, eu estou percebendo que eu não estou vivendo feliz, que eu estou tendo dificuldade com algumas coisas e eu não sei o que é isso. Então, a gente precisa buscar um profissional que vai avaliar, né? E ver se tem um diagnóstico ali. E assim, não necessariamente precisa ter um diagnóstico para você fazer um tratamento. Às vezes você tem coisas que te incomodam, que não se enquadra, não fecha um diagnóstico, mas o que você vai fazer com isso, né? Você precisa tratar isso. Então, cabe também E uma coisa terapia. Que a gente estava falando, que o corpo dá sinais também, né? E que às vezes as pessoas acham que é caso de dermatologista, né? Já a primeira coisa que faz, vou marcar dermatologista, cardiologista. Meu coração tá... Ou infartar. Porque às vezes sente, né, um aceleramento do coração e tal, e acha que tá com um problema, às vezes nem isso, às vezes é a própria... Isso é ansiedade? Ou depende dos sintomas da ansiedade, né, é o aceleramento mesmo, os batimentos cardíacos, às vezes tem reações de pele, placas vermelhas, né, que a gente confunde, é alergia, comi alguma coisa. E assim, não tá errado procurar um dermatologista, um cardiologista, é até importante para tirar essa dúvida. Mas não é só o cardiologista e só o dermatologista que vai fazer o milagre acontecer. Né? Então, assim, poxa, fui lá, né, excluí, realmente eu não tenho nenhum problema, né, cardíaco, não tenho nenhuma questão de pele, alergia, doença de pele, nada. E o próprio médico às vezes vai dizer, olha, isso aí é emocional. A gente escuta muito isso. A pessoa vai ao médico, isso é estresse. Já aconteceu isso comigo já. Comigo também. E outra coisa que eu ia falar, porque a gente acha que o psicólogo também não tem nada, né? Coitado, pobre do psicólogo. Que a gente acha, não, tá tudo bem, a vida é uma maravilha. Quem dera. Só que vocês também têm problemas, né? Vocês também passam
por diversas coisas. Exatamente. Que não é assim como a gente imagina, né? Camila não tem problema nenhum, gente. Nossa. A vida... Plena. A gente já chegou a falar isso? Perguntou, como sei que tenho que migrar do psicólogo para o psiquiatra e vice-versa? Eu acho que é indicação, né? O próprio profissional analisa, né? Então, migrar dá a ideia de que você não pode fazer os dois juntos, né? Ou eu faço o tratamento com psiquiatra, ou eu faço o tratamento com psicólogo. E, na verdade, são os dois juntos. É um conjunto, né? É um conjunto. Porque, como eu falei, às vezes aquele caso precisa de uma medicação. E o psicólogo não vai prescrever essa medicação. Então, tem que ter um acompanhamento junto do psiquiatra, né? Para esse trabalho acontecer junto. Então, assim, se eu tô só na terapia, como é que eu sei que eu preciso ir também ao psiquiatra? Muitas vezes o próprio psicólogo vai fazer esse encaminhamento, né? Às vezes está difícil de estabilizar o humor, está difícil de conseguir se sentir mais relaxado durante o dia, está difícil de conseguir dormir ou de manter aquele sono, né? Até lá amanhecer. Então, assim, dentre outros, tá difícil de manter o foco, tá difícil de controlar, às vezes, aqueles ataques de raiva, né? Então, assim, preciso ver, né, uma medicação para lidar com isso. Aí eu preciso de um psiquiatra. Como que eu sei que eu tô no psiquiatra? Preciso do psicólogo. A maioria das pessoas que estão tomando medicação, o ideal é que procure um psicólogo, né? Para conseguir, junto com essa medicação, aprender mesmo a encher lá aquela maletinha de ferramentas, né? Para conseguir lidar com o seu sofrimento, até futuramente, de repente, sem a própria medicação, né? E muita coisa, às vezes, também altera muito o nosso humor, né? E, tipo assim, o que eu faço para lidar? Porque, às vezes, tipo assim, a gente tá com uma sobrecarga, a gente explode, às vezes, em uma pessoa e essa pessoa não tem nada a ver, mas a gente pegou essa sobrecarga e a gente jogou tudo, né? A partir do momento que a gente teve um estresse, a gente explodiu e eu vejo isso muito acontecer, né? Isso é um caso que é tratado, que a gente consegue conciliar. Com certeza. Porque eu já vi muita gente falando, eu sou assim. Eu nasci assim, síndrome de Gabriel. É meu jeito, eu nasci assim, vai me aguentar assim. Mas não é assim, né? Não é assim não. Até porque, assim, você acaba não tendo muita empatia com as pessoas que convivem com você, né? Porque, assim... E uma hora essa pessoa vai meter o pé, né, gente? Ninguém aguenta. E que meta, né? Que a pessoa ali é aquela coisa, você tem que fazer terapia pra poder lidar com as pessoas que precisam de terapia e não fazem, né? Então, assim, isso é uma coisa séria. Então, eu tô percebendo isso, eu tô descontando minha raiva nas pessoas, eu não tô conseguindo ter paciência, tolerância, tô explodindo. Então, assim, já existe aí uma dificuldade, às vezes, de lidar com a frustração. Uma dificuldade de perceber ali o próprio limite. Aquela pessoa que vai tendo dificuldade, às vezes, de dizer não, né? De respeitar o seu limite. Vai se sobrecarregando. Daqui a pouco ela explode ou ela adoece, né? Então, assim, como que eu faço? O primeiro passo é buscar ajuda. Porque, como eu falei, a gente não tem uma receita de bolo, faça isso, isso e isso, e você nunca mais vai acontecer isso com você. Não é por aí, né? São várias questões que envolvem essa desregulação, né, emocional. Então, é preciso um processo terapêutico. Mas um ponto, né, que já pode ser um exercício, é a gente se perceber. Nossa, eu tô percebendo que durante a semana eu tô mais, na maioria das vezes eu tô estressado, né? Eu tô sempre ouvindo alguém dizer que eu sou grossa, que eu não tenho paciência. Fazer uma autoanálise, né? Exatamente, se perceber, né? Pra conseguir aceitar, realmente, eu tô com um problema e se eu continuar assim, eu vou ter problemas, eu vou perder as pessoas que eu gosto, eu vou perder até o meu vínculo de trabalho, né? Então, assim, pra que esperar chegar nesse ponto, né? Pra conseguir tomar aí algumas iniciativas, né? E acaba que, às vezes, nesse meio do caminho, você fere diversas pessoas, né? Exatamente. Coisa que, às vezes, não é necessário, né? Perguntaram se você já teve algum caso peculiar. Já teve, assim, um caso... um caso peculiar, né? Peculiar, assim, nunca tive nenhum caso diferente. Não, né? Cada caso é um caso, existem casos ao extremo, né? Mais grave, né? Existem os casos mais tranquilos, assim, mais simples, né? Mais leves de você tratar, mais rápidos até. Mas assim, nunca tive nada. Nenhum assim, caso de outro mundo, né? Não. Perguntaram também. Como se diagnosticar, eu acho que é como diagnosticar um TDAH, né?
Ah, TDAH. Hoje em dia está em alta, Tá né? em alta. Principalmente TDAH adulto. A gente via muito TDAH infantil, né? Com crianças hiperativas, né? Mas hoje se fala muito do TDAH adulto. E o que é isso, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho TDA. É tudo junto, é TDAH. Né? Não existe um só, né? É um conjunto. São subtipos. Eu posso ter o TDAH, mas eu posso ter o tipo desatento. Ou eu posso ter o tipo hiperativo. Ou eu posso ter o tipo misto. Eu sou desatento e hiperativo. Eu acho que eu sou hiperativo. Mas até quem é desatento tem uma hiperatividade de pensamentos. Porque ela tá aqui, eu tô aqui, mas aí daqui... Eu já tô olhando ali, eu já tô olhando aqui, eu já tô pensando um monte de coisas, né? Tô tendo um fluxo de pensamentos aqui intensos que fazem com que eu não consiga mais focar nisso aqui, que é o meu papel aqui na frente. Pensa um monte de coisa, não faz nada, Exatamente, né? E tem essa hiperatividade mais relacionada à impulsividade, né? Agitação psicomotora, inclusive, não consegue ficar parado, né? No adulto, às vezes, essa hiperatividade, ela vem muito na forma de tédio. Tô entediado, não consigo ficar aqui parado, não consigo esperar. Preciso sair, tem que sair direto e tal. Então, assim, como eu falei, pra gente diagnosticar, né, a gente precisa ali de uma série de critérios. Não é porque eu fico aqui me balançando que eu tenho TDAH, né? Não é porque eu aqui me distraí que eu tenho TDAH. Eu balanço minha perna o tempo todo que eu tenho Não é, né? Não é só isso, né, que é o suficiente, porque senão a gente começa a diagnosticar todo mundo, né? Então, assim, eu devo ter TDAH, por exemplo, ansiedade acaba trazendo falta de atenção, né? Também acaba trazendo, às vezes, essa agitação, né? E não é um TDAH, é uma questão de ansiedade, né? É uma fase ali que a pessoa está vivendo. Então, assim, para ser diagnosticado TDAH, ela tem que atender alguns critérios ali, né? E ela tem que ter, assim, tido esses sintomas, pelo menos lá com os 12 anos de idade. Surgiu do nada. Nunca tive problemas com isso e do nada surgiu agora na minha idade adulta. Dificilmente. Você vai resgatar lá seu histórico, você vai ver lá que na sua adolescência você começou a ter algumas questões, na escola principalmente. Às vezes é até importante a gente conversar com alguns familiares até, para dar algumas informações que aquele próprio paciente não lembra, não percebe. Então, assim, tem ali sinais de falta de atenção, de às vezes essa hiperatividade, comportamentos impulsivos, e eu fiz depois que eu pensei, depois que eu, né, enfim. Então, para diagnosticar o TDAH, tem que ter alguns desses critérios aí. Eu sou desatento, percebo isso há muito tempo na minha vida, isso está trazendo prejuízos, né, na minha vida, sou hiperativo demais, as pessoas reclamam que eu interrompo você na hora que eu vou falar, você não deixa ninguém falar. Né? Tá sempre isso são ali. tudo detalhes, né, que você vai conseguir identificar, né? Isso aí. Só que a gente precisa fazer um atendimento, né, uma entrevista, porque às vezes a pessoa fala assim, eu falo demais, então eu tenho TDAH. Não, mas aí o psicólogo ou o psiquiatra vai, mas como é que você fala demais, né? Como é que é isso? E às vezes a gente vai vendo que isso não é uma impulsividade, né? Isso é uma ansiedade, isso tem a ver com a educação que a pessoa recebeu, né? Então, assim, é uma coisa séria, senão a gente sai dizendo que todo mundo tem TDAH. Né? E eu acho que é muita coisa de modinha também, né? Porque tem coisas que tá em alta, o pessoal, isso aconteceu comigo, então eu tenho TDAH. Eu tava fazendo isso, comecei a chorar do nada, já tenho ansiedade. Né? Às vezes não é uma coisa, viu uma modinha e já entra ali, né? Não é assim que as coisas acontecem. Não é um sintoma que você teve que já vai virar e vai falar, olha, você já tem TDAH, né? Ou já tem ansiedade. E uma coisa que eu ia fazer, que eu ia perguntar, que você estava falando, me lembrou isso. Muitas coisas acontecem durante a escola mesmo, né? A gente estava falando, tem que identificar uma coisa que já aconteceu lá atrás. Mas a escola é um meio que gera muito desconforto em muita gente, né? É possível coisas que a gente já passou vir desencadear depois de alguns anos? Sim, com certeza. Né, assim, muito do que a gente é hoje, né, foi construído ao longo da nossa vida. Situações de infância, adolescência, né, maneira como a gente foi educado, a nossa genética também, né, isso influencia. Não é o principal responsável, mas tem a sua porcentagem ali de influência. Né? Então, assim, a maneira como aquela família, né, ensina para aquela criança, por exemplo, a lidar com as próprias emoções,
E fica até um alerta aqui, porque assim, por exemplo, né? Você também já deve ter ouvido isso, eu já ouvi, assim, não comigo, mas já ouvi, né? Situações na rua, por exemplo, a criança tá chorando e você fala assim, engole o choro, né? Para de chorar, né? Quando um menino tá chorando, às vezes, né? Fica ali intimidando, homem não chora, né? Não tem que chorar. Eu vi, mamãe já mandou engolir o choro várias vezes já, gente. Mamãe, quando eu chorava, criança na rua, engole o choro. Engole o choro. Fica quietinho. Já aconteceu também isso, balançou a cabeça. Tá vendo? Acho que é comum, né? Porque assim... Mamãe é quietinha assim, engole o choro, não aquele chora olharzinho direto. Eu era muito atentado, gente. Pois é. Eu era muito atentado. Mas assim... Tem essa questão, mandaram engolir o choro, isso também não é suficiente para causar um trauma, né? Isso e várias outras coisas. Mas, por exemplo, quando você manda uma criança engolir o choro, quando você diz que ela é feia porque ela tá chorando, você tá ensinando para ela que ela não pode expressar o que ela sente. Né? Que tipo assim, é feio eu chorar, você é fraco, né? Tá de palhaçada chorando, então assim, eu não posso chorar, né? Porque eu sou feia, porque eu sou fraca, porque eu tenho que engolir o que eu tô sentindo, porque quando eu boto pra fora alguém vem recriminando. Minha personalidade é forte, né? Eu aguento tudo, né? Pois é, né? Então, querendo ou não, se esses comportamentos, essas situações aí são acompanhadas de muitas outras, né? A gente vai crescendo com essa ideia de que sentir é algo ruim, de que sentir emoções desagradáveis é algo errado. E se a gente for parar para pensar, as emoções básicas, a gente tem alegria e amor, que são as emoções agradáveis da gente sentir. Sim. O resto é tudo desagradável, e é a maioria, que é tristeza, raiva, medo, nojo. Então, assim, ninguém vive amando e feliz o tempo todo. Ninguém tá no país de Alice, né? Então, se eu aprendo que sentir emoções desagradáveis é algo ruim sobre mim, né? Que eu sou maldosa, se eu sinto raiva, que eu sou fraca, se eu sinto tristeza ou medo, que eu sou trouxa, se eu gosto de alguém, né? Sou boba, porque eu tô demonstrando meus sentimentos, né? A gente vai aprendendo a reprimir o que a gente sente, a distorcer as coisas, e isso vai trazendo problemas lá na frente, né? Principalmente de acordo com as situações que a gente vai vivendo. Então, assim, muitos dos nossos problemas hoje têm a ver com o que a gente viveu ao longo da vida, como a gente vivenciou, interpretou isso, né? Sim. Então, por isso que na terapia a gente precisa aquele considerar. lá que a gente, né, soma tudo que a pessoa já viveu, né? Exatamente. Que ela aprendeu, como ela aprendeu a lidar com as próprias emoções, porque a terapia é um processo, principalmente na TCC, né, é um processo psicoeducativo, né? Você vai aprender sobre você e a lidar com os seus sentimentos. Então, assim... Não, desculpa de cortar, mas... E isso é muito importante para os pais também, né? Sim. Para saber lidar, né? Porque às vezes acha que tudo é normal, né? Ou a gente escuta muito isso, às vezes aconteceu muita coisa na infância, né? Aí depois tá na fase da adolescência, é frescura, né? Tá com frescura, isso é frescura, tem né? Tem de tudo, né? Tem tudo que quer, tudo que pede tem, mas é frescura. E às vezes ter tudo também é um problema. Né? Porque assim, não tô dizendo que é todo mundo, tá? Tem todo mundo que tem tudo e tá feliz da vida, saudável, né? Mas tem gente que tem tudo e assim, não conseguiu construir ali a capacidade de lidar com a própria frustração de não ter, né? Então, quando ela se depara com algo que ela não consegue ter, ela não consegue lidar, porque sempre teve tudo. Né? Sempre teve alguém para fazer tudo por ela, e ela não aprendeu a buscar, ela não aprendeu a lidar com a frustração de não ter, de não poder, de alguém não gostar dela, né? Porque tá todo mundo ali, né? Sempre se preocupando, fazendo o máximo para aquela pessoa não sofrer. Só que a vida não é esse morango. Não é esse morango com leite condensado, então, né, assim, gente? tem pessoas sim que tem tudo, né? Que estão bem, que não tem problemas com isso, mas tem outras que já começam a ter essas dificuldades aí, né? Então, às vezes, ter tudo já não é tão legal assim com também. certeza. Tem que saber equilibrar colocar na balança aí. Ali. Exatamente. Para aprender, né? A gente tem que ensinar mesmo a lidar com a frustração. E a gente vai ensinar como, né? Frustrando. A gente tem que se frustrar para aprender a lidar com isso. Senão a gente fica só na teoria. Né? Não parte para a prática. Ó, teve umas perguntas que eu vou estar lendo aqui, eu não vou citar nome de ninguém, né? Mas vou falar, porque geralmente eu sempre falo o nome das pessoas, mas eu acho que como às vezes teve muita pergunta mais pessoal, né? Vou deixar no off, mas a pessoa que perguntou vai estar sabendo aí.
Ó, sofri bullying na adolescência e estou sentindo muito agora. Vem muitas memórias do que aconteceu na infância. O que devo fazer? Terapia. Tem que buscar aí uma ajuda, né? Porque assim, há um tempo atrás, né, nem tão distante assim, o bullying nem era considerado bullying, né? Era brincadeira boba, né? Mas era brincadeira. Era tido como uma brincadeira e quem não conseguia lidar com bullying era tido como fraco, como chorão, chorona, né? Então, assim, de um tempo pra cá é que surgiu essa ideia do bullying, que surgiu também, assim, essa divulgação disso e que as pessoas começaram a olhar para isso de uma outra forma. Então, assim, são fatos mesmo muito marcantes que as pessoas passam de humilhação, né, de constrangimento, de invalidação dos próprios sentimentos ali, pelos colegas ou por alguns professores até em escola, pela própria família, por amigos, primos, né? Então, assim, que marcam mesmo ao longo de uma vida. E aí é como a gente estava falando, não tem como a gente desconstruir isso com uma conversa, né? A gente precisa acolher essa pessoa, entender o que aconteceu, qual é a imagem que ela criou dela mesma, né? Para ela conseguir desconstruir isso e melhorar até a própria autoestima, né? Para saber lidar com isso de uma outra forma, ressignificar esse passado e aprender que hoje ela tem condições sim de se defender, de se posicionar e que se ela não consegue fazer isso, ela precisa aprender, né? E aí também não é da noite pro dia. Leva um tempo. Sim. Teve outra pergunta que foi assim: tenho dificuldade de me entender. Acho sempre que o problema sou eu. Como devo agir nessa situação? Fazendo terapia. Você percebe que assim, né, são sempre perguntas, né, que envolvem respostas muito complexas. E a gente acha que é tudo muito simples. Não, eu vou fazer isso e tá tudo certo. E assim, gente, não tá tudo certo, né? Isso é uma coisa um pouco demorada, né? Não é uma coisa tão simples, mas se você percebe, né, que tem ali, foi como a pergunta mesmo? Tenho dificuldade de me entender. Acho que o problema sempre foi eu. Como devo agir nessa situação? Então, existem, né, na TCC as distorções cognitivas, que é uma das etapas até do tratamento, ensinar sobre essas distorções e aprender a lidar com elas. O que é isso? São erros de pensamento, né? E assim, quando a gente começa a trazer para si, né, essas questões, eu acho que tudo é por minha causa. A gente meio que está personalizando os problemas, né? Ah, se aconteceu isso foi por minha causa, né? Se aconteceu aquilo foi por minha causa. E essa é uma maneira distorcida de interpretar as situações. Então, na terapia, a gente vai percebendo que a gente tem um padrão, a gente costuma fazer algumas dessas distorções. E eles são pensamentos muito rígidos, porque a gente só enxerga esse lado, a gente não consegue duvidar disso. Não, será que isso sempre sou eu o problema? O que prova o contrário disso? O que confirma e o que não confirma isso? Então, esses questionamentos, né, duvidar disso, são exercícios até que a gente vai aprendendo na terapia para identificar, acho que eu estou fazendo uma distorção cognitiva. Deixa eu aprender a lidar com isso, deixa eu ver outras possibilidades, deixa eu achar outras interpretações mais realistas, porque assim, na maioria das vezes, a gente não é culpado de tudo. A gente tem a nossa porcentagem ali de contribuição, né, que a gente não é nenhum alecrim dourado. Mas, assim, não é só a gente, né, e aí a pessoa tá pegando tudo levando pra conta dela, não é por aí também. Ó, teve outra assim: tenho pensamentos loucos toda hora, isso é normal? Não. Ter pensamentos loucos toda hora não é normal. Não é normal, às vezes né? Mas às assim, vezes pode acontecer. Às vezes pode acontecer, normal, mas toda hora não. Já precisa estar uma ajuda ali. É o que a gente estava falando, o que foge do normal é a frequência, a intensidade e os prejuízos que isso traz, né? Ah, ainda não tive prejuízos com isso, mas se a pessoa está percebendo que ela está tendo pensamento louco toda hora, então assim, isso já está às vezes atrapalhando a vida dela, o comportamento dela. Então assim, toda hora é intenso, frequente. Então, não é normal. Sonho doido não tem nada a ver não, né? Sonho doido é normal, né? Normal. É um sonho meio maluco, né? É normal. Os sonhos ali, eles nem sempre fazem tanto sentido conscientemente. Se você entra num processo de análise, até com a psicanálise, né? Você consegue ver mais sentido ali, entender melhor o significado desses sonhos. Mas eles são, na maioria das vezes, confusos mesmo. Confuso mesmo. Sim. Essa já foi. Perguntado se as conversas são realmente em sigilo que acontece na terapia. A gente já falou sobre isso. Mas você tá vendo como que isso é
É um ponto que as pessoas ficam com um certo receio, né? Principalmente numa cidade pequena. Tipo assim, Campos não é tão pequeno, mas assim, muitas pessoas se conhecem. Né? Então, assim, nossa, né? Eu vou encontrar com meu psicólogo em algum lugar. Será que ele vai dizer alguma coisa? Né? E aí eu volto a dizer, existe uma ética. Às vezes possa ter algum amigo em comum, mais na frente descobrir algum amigo em comum, aí acha que você pode estar contando, né? Exatamente. Então, assim, existe uma ética, né? Que não é permitido fazer isso. Então, tudo que é falado dentro da terapia fica dentro da terapia. O que precisar sair dali é com autorização, a não ser que ponha a própria vida em risco ou a vida de alguém. Tirando isso, é sigiloso. Mas isso é um ponto que afasta muitas pessoas da terapia, o próprio preconceito. Como a gente estava falando aqui, não, a gente incentiva todo mundo a fazer terapia, mas quando chega a nossa vez, não, eu não vou fazer nada. Ou então eu faço e fico quietinho. Faz terapia, é bom, realmente é bom. Aí quando chega a minha vez de fazer, não vou fazer não. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem, mas não, vou fazer e vou colocar em prática, né? Porque quem faz terapia, gente, tá buscando saúde mental, tá buscando se cuidar. Pior é aquela pessoa que tá cheia de problemas e não faz, e tá prejudicando a própria vida e a vida de alguém. Então, como é que a gente vai dizer que é errado, que é coisa de doido fazer terapia? É coisa de gente que tá ali com muita noção mesmo, né? Que precisa disso e tá procurando ser uma pessoa melhor, se sentir melhor, ser melhor pro outro, né? Então, assim, não tem nada de errado em fazer terapia, pelo contrário. Sou mãe, estou me estressando muito em casa, com filhos, marido. Como lidar com tudo isso? Esse estresse me consome. É puxado. É o que? Terapia, né? Tem que fazer terapia, gente. Porque assim, né? Fala assim, filho, marido, casa, trabalho dentro de casa, às vezes trabalho fora de casa, né? Então é uma sobrecarga. Às vezes essa pessoa tá tendo dificuldade de colocar limite, né? De dizer, olha, não vou fazer, não vai ser dessa forma. Ela tá pegando aquilo tudo pra ela. E aí fica difícil de suportar. E às vezes também, quando a pessoa faz muito, ela cria uma expectativa que o outro faça também. Né? Se eu tô me doando muito e não tô recebendo como eu tô me doando. Sim. E a gente não tem como garantir isso, né? Eu vou fazer e vou receber da mesma forma. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Respeitando também os nossos limites, percebendo onde a gente vai continuar, onde a gente não vai continuar. Mas se tem um estresse que a pessoa não tá aguentando mais, ela precisa buscar entender o que é isso, né? E na terapia. Processo terapêutico. Todo mundo aqui encaminhado pra terapia. Então quem mandou essas perguntas já pode entrar em contato pelo Instagram de Camila, né, Camila? Isso aí. Qual o seu Instagram? Meu Instagram é @Camila com C e 2 L's, camilasanchez.pc. Então vocês encontram lá. Eu vou postar, tem também lá no Instagram do podcast. Vocês vão lá dar uma olhadinha, já tem o Instagram dela lá. Isso aí. A gente tá chegando ao fim. Eu falo que é a hora que voa, né? Boa. É uma hora. Gente, eu vou conseguir mais tempo pra gente. E esse assunto pede mais tempo. Mas, Camila, já fica convidada aqui pra gente voltar e falar mais sobre isso, tá? Isso aí. Vai ser um prazer te receber. Agora chegou um momento que eu sempre faço um ping-pong. Sabe o que é? Não sei, tá me deixando tenso. Até beber uma água. Isso ela não sabe. Ele não me contou isso. É um ping-pong. É um jogo, mas é muito rápido. Você vai falar coisas que vêm na sua cabeça. Não sou boa com esse negócio de rápido, não. O negócio vai ter que pensar. É tipo assim, eu vou te fazer perguntas rápidas e eu vou jogar pra você tem que me devolver, só que rápido. Eu faço isso com todo mundo que passa por aqui pra finalizar. E com você não seria diferente. Pois é. Então vamos lá. Uma inspiração. Deus. Meu maior sacrifício é... Meu maior sacrifício? Ou foi... Gente, um negócio de rápido não é comigo, não. Mas vamos lá, né? No superficial, meu maior sacrifício às vezes é ter que dizer não pra mim, né? Sustentar ali, Camila, você não pode fazer isso não é bom pra você. Isso é... Puxa o freio ali, eu tenho essa dificuldade. Saber dizer não, né? Saber dizer não pra mim. Eu também, eu tenho até dificuldade de falar pros outros também. Também. Que aí me atrapalha bastante isso também. Mas acho que meu maior sacrifício é dizer não pra mim. Pra você. Até na alimentação, tipo assim, você não pode comer isso. Não, mas eu vou comer. Um sonho de consumo. Acho que é ter minha casa. Sua casa. Isso aí. Acordar cedo ou tarde? Cedo. Você gosta de acordar cedo? Eu gosto dessa vibe de manhãzinha.
Eu gosto, assim, às vezes quando tô viajando, assim, mais em rotina, não gosto de acordar cedo, não. Uma psicóloga. Uma psicóloga? Olha, tem uma psicóloga que foi a minha psicóloga, que eu já fiz alguns cursos com ela, inclusive, que é a Carolina Moraes. Uma excelente profissional, não sei nem se ela vai ter oportunidade de ouvir, né? Espero que sim, mas é uma psicóloga que eu me inspiro. Eu pensei que você ia falar você. Ah, também, mas já tô aqui, uma psicóloga gente? boa. Camila. Mas não podia deixar de citar a Carol. Vamos fazer esse vídeo chegar até ela. Vamos. Um medo. Eu que entrei no papel aqui, tá? Do psicólogo agora. Tá vendo como é que é difícil pro psicólogo? Acho que um medo... Ih, meu Deus. São vários medos, né? E não é errado ter medo também, né? Não, claro que não. Mas acho que é um medo de não conseguir realizar as coisas que eu desejo. Os meus objetivos, assim, de vida, profissionais, pessoais. Às vezes eu tenho medo de não conseguir, assim, realizar esses sonhos. Esses sonhos. Terapia é? Terapia é vida. Libertação. Uma música. Ih, gente, eu não sou boa de guardar música. Não gosto. Calma aí. Ah, tem uma música que eu gosto de escutar, que é uma musiquinha assim, vibe fim de tarde, do Melim, Meu Quintal. Ah, eu sei qual que é. É, acho legal. Eu amo música, eu amo Melim também, amo música assim, vibe. É, inclusive uma música vibe, um café, né? Tudo de bom, né? Eu adoro. Isso aí. Um lugar. Praia. Praieira, então. Gosta de praia. Eu gosto de praia, gosto de cachoeira, gosto muito de natureza e ar livre. Mas praia tem um pedacinho maior do meu coração. Um país. Ah, Brasil, eu gosto do meu país. Um livro. Ai, um livro. Deixa eu ver, só vem livro técnico na minha cabeça. Mas tem um livro... Ai, eu não vou lembrar o nome dele agora. Que é até do Thiago Brunet, que é um coach, né? Ele trabalha muito com desenvolvimento pessoal, ele é evangélico. E tem um livro que acho que é Busque Seu Destino. Alguma coisa assim, um livro com a capa roxa. Ele é um livro simples, de uma linguagem bem tranquila, mais assim do senso comum, não é um livro técnico, mas ele fala muito dessas reflexões da vida, traz uma conexão com a religiosidade, com a espiritualidade, na verdade, né? E é um livro que eu acho bacana, que assim, você gosta. Pra despertar assim, alguns insights. Acho legal. O que você mudaria no mundo? Ah, eu acho que eu mudaria a falta de empatia. Acho que as pessoas hoje falam tanto de empatia, mas assim, não respeita muito o que o outro sente, né? Não dá atenção pro que o outro tá falando. Eu sempre falo muito isso. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas não escutam, né? Elas falam de si. Então você não para ali para dar atenção ao que o outro tá falando, para saber que isso é importante pro outro, de validar o sentimento do outro. As pessoas ficam muito dentro das suas bolhas, né? Eu acho isso muito ruim, né? Então acho que eu mudaria isso. A falta de empatia. É, isso aí. Então é isso. A gente finalizou, foi difícil. Foi legal. Não é difícil, tava meio mas tensa, é bom. né, no início. É legal. Jogou esse ping-pong aí, do nada. Eu adoro, não abro mão dele. Mas foi Sempre ótimo. Tem muitas perguntas, mas eu acho muito legal isso. Sim, eu gosto bastante. Sim, e parabéns, porque assim, você também deixa a pessoa à vontade, né? Acho que fica um clima descontraído e isso faz toda a diferença também. Obrigado. O pessoal fala isso, eu gosto. Ó, a gente vai ficar por aqui. Novamente, queria muito agradecer a sua presença, ter separado um tempinho em plena terça-feira pra estar aqui com a gente, né? Trocando essa ideia, esse bate-papo. Já fica convidado pra próxima, porque esse assunto rende. E eu acho muito legal a gente tá falando disso. Vamos marcar mais uma vez. Já sinta-se convidada, tá? Pra gente marcar. Obrigado a todo mundo que assistiu, que mandou pergunta, que ficou ligadinho, tá? Sempre bom estar com vocês. E se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma coisa, só procurar a Camila, tá, gente? Pode acessar lá meu Instagram. Assim que eu puder, eu faço o retorno lá no direct. Fiquem à vontade. E vamos fazer terapia, né, gente? Vamos fazer terapia. Terapia é vida. Ó, obrigado, gente. Fica ligadinho no Instagram. E até o próximo. Fui!